Fala pessoal, tudo certo? Vamos seguindo agora a resolução do Enem 2020, prova de naturezas, que tem umas questões um pouco pesadas demais. Mas vamos lá. Questão 105. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo à fonte de calor, como fogão e aquecedores, ou em um local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em um local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta no aumento do consumo da energia porque o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução? Não, não. Processos de condução térmica são processos que não ocorrem transferência de matéria, de material, não ocorre transferência de matéria e é contato, e é um material em contato com outro, contato ali. Não tem isso, é quando eu encosto duas chapas de ferro uma aquecida com a outra, não tem nada a ver com condução. O refrigerador, ele inclusive, ele comprime, ele injeta trabalho para comprimir o gás, esquentar esse gás. A temperatura da substância refrigerante do condensador diminui mais rapidamente também não, embora essa daqui é um bom distrator. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no refrigerador. Não, não é essa que é o distrator, é essa aqui, ó, né? Aqui ele diz que diminui também não tem nada a ver. Ué, vai ficar mais gelado? Essa aqui sim que é o distrator. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Não vai alterar. Não vai mudar. Só se tu deixar a porta aberta, né? Se tu deixar a porta aberta, aí sim vai alterar. Mas se não, não. Ele vai ter que, na verdade, ele vai ter que fazer mais trabalho, ele vai ter que consumir mais energia, porque para manter aquele líquido refrigerante ali, para manter aquela temperatura dentro do refrigerador. Ele diz que o não atendimento dessa recomendação resulta no aumento do consumo da energia, por quê? Porque a liquefação da substância refrigerante do condensador exige mais trabalho do compressor? Sim, essa daqui. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade, nada a ver, nem perna e cabeça. Próxima, questão 106. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo e que a densidade da água seja essa daqui. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador repassasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Tá. Descompressão, tornar a superfície perfeito. Aí variação da pressão, tempo de descompressão. Ele pede esse tempo de descompressão, então a gente precisa calcular a pressão. E para calcular a pressão, sei que pressão é o produto da gravidade pela altura do líquido, pela densidade desse líquido, né? Pela densidade. Ele me deu todas as informações. Então ele me falou que nesse caso a gente tem que analisar duas coisas. Por quê? Uma situação aqui, ele vai me dizer que vai ocorrer quando o recipiente estiver fechado. Então, para calcular uma pressão desse ponto aqui, eu tenho que considerar a densidade da água, a altura desse ponto, também a gravidade local. Se esse copo ele está aberto, eu tenho que considerar a altura da coluna de água, a densidade, a gravidade e mais a pressão que a gravidade está fazendo. Vamos analisar. Esse cara ele está preso aqui dentro. Ele vai ter que ter um tempo de descompressão.
A gravidade está atuando aqui. Nesse caso, eu não vou considerar a gravidade. Por quê? Porque essa coluna de água ela já empurrou uma certa quantidade de ar aqui dentro. Está cheio de ar aqui dentro. Por isso que é um bolsão de ar, né? A gravidade não está atuando aqui dentro desse bolsão. Então eu só vou substituir essas informações. A gravidade é 10, a altura é 50 e essa distância aqui, esse d, essa densidade, essa distância não, essa densidade é de 1000. É 1000. Vamos ver se está tudo na unidade. Quilogramas por metro cúbico, metro, que Pascal que é Newton por metro, tá aí, ó, tá certo. 500 vezes 1000, 500 mil. Pressão, então, é 500 vezes 10 na 3. Ou seja, do que? De Pascal, né? Então, isso daqui é 500, o quê? Prefixo 10 na 3 eu posso substituir por quilo. Quilo Pascal. Eu olho aqui, procuro quilo Pascal, eu encontro exatamente 60, que é o tempo necessário para a descompressão. O grande pega dessa questão era não considerar a pressão atmosférica. Próxima questão, outra pedrada aqui para a gente resolver. Essa questão aqui eu lembro dela. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P da torre e P do modelo? Puxa, isso daqui é complicado. Vamos lá. Ele quer a pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Vamos ver o que o texto diz. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear com escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá massa m do modelo e exercerá uma pressão P sobre o modelo. Tá, a primeira coisa que ele me deu foi uma escala. Então eu tenho que lembrar que escala é a razão entre o que eu tenho no meu desenho sobre o que eu tenho no meu real. Se ele me deu escala linear de 1:100, escala linear está relacionada a comprimento. Nesse caso, está relacionada à altura. A altura do modelo dividido pela altura real. Ou seja, eu vou guardar. Vou deixar, na verdade, eu vou isolar. A altura real, ela é 10 na 2 da altura do modelo. Agora eu quero saber a área. Então, a área, basta eu pegar a escala e elevar ao quadrado. Eu vou ter a área do modelo dividido pela área real. E isso vai ser o quê? A área do modelo, a área real, vai ser a área do modelo seguido de 10 na 4. E agora eu quero o volume. O volume é a escala ao cubo vezes o volume do modelo dividido pelo volume real. Portanto, o volume real é o volume do modelo vezes 10 na 6. O que eu fiz foi apenas transformar a escala linear em escala superficial e escala volumétrica. Essas relações a gente vai usar para a resolução do nosso exercício. Perfeito. Seguindo então a nossa resolução. Eu quero pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Modelo. Pressão da torre. Pressão é força que a torre exerce dividido pela área da torre, dividido pela pressão do modelo, que é a força que o modelo exerce dividido pela área
do modelo. Aí agora eu vou abrir isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que a pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser o quê? A força é massa, é o peso, né? É o peso. Concorda que é essa área aqui e essa área aqui está submetida a um peso. Então, o peso vai ser a massa da torre vezes a gravidade da torre dividido pela área da torre, a área da torre. Agora, eu tenho a massa da, do modelo, né? Massa do modelo vezes a gravidade do modelo dividido pela área do modelo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá. Pressão da torre dividido por pressão do modelo vai ser o quê? Massa da torre. Eu vou fazer lá embaixo isso aqui. Eu vou fazer isso daqui. Massa da torre vezes a gravidade dividido pela área da torre multiplica pelo inverso da segunda. A área do modelo vezes a massa do modelo vezes a gravidade. Aqui eu posso simplificar gravidade com gravidade, me resultando então nessa expressão aqui. Agora, a questão ela deu um dado muito importante. Essa questão me falou que tanto o modelo quanto o real, eles são feitos dos mesmos materiais. Se eles são feitos dos mesmos materiais, eu posso considerar que o volume, na verdade, eu posso considerar que as densidades deles são iguais. Por quê? Porque, na verdade, se ele tem a mesma densidade, eu só pego o real e eu estou reduzindo, né? Então, se ele é feito do mesmo material, ele vai ter a mesma densidade. E como é que é a fórmula da densidade? Densidade é a massa sobre volume. Ou seja, a massa é a densidade vezes volume. Eu vou jogar aqui dentro. Eu vou fazendo uma salada de fruta aqui. Pressão da torre dividido pela pressão do modelo vai ser a densidade da torre vezes o volume da torre dividido pelo quê? Pela massa, que é a densidade do modelo vezes o volume do modelo. E ainda em cima ele está multiplicado pela área do modelo e embaixo ele está dividido pelo quê? Pela área da torre. Esse aqui eu posso simplificar. Essas densidades eu posso simplificar. E eu vou ter agora essas relações que eu acabei de fazer. Que eu tenho a área real, então a área da torre, no caso, ela é a área do modelo, vezes 10 na 4, vezes a área do modelo, dividido. Estou fazendo a área, né? Eu estou fazendo a área. Tá. Então, a área do modelo vai ser a área do modelo vezes 10 na 4. Espera aí que eu fiz complicação aqui. Eu vou substituir, eu vou substituir aqui, ó, a área da torre, perfeito. Então, em cima eu vou ter pressão da torre sobre pressão do modelo é igual ao quê? O volume da torre vezes a área do modelo dividido pelo volume do modelo vezes a área da torre, ok? Eu vou substituir, eu vou substituir essa área. Então, eu vou ter que o volume total dividido pelo volume do modelo, volume da torre, vezes a área do modelo é a área do modelo, e 10 na 4 vezes a área do modelo é a área da torre. Então, vai ser a área do modelo vezes 10 na 4. Eu vou já cancelar essas áreas. Eu vou ter, tá me faltando espaço.
eu vou ter agora que a pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser apenas o volume da torre dividido pelo volume do modelo vezes 10 na 4. Portanto, essa razão de pressão da torre pela pressão do modelo será o volume da torre, que é o volume do modelo, vezes 10 na 6, dividido pelo volume do modelo vezes 10 na 4. Simplifica, simplifica, 10 na 6 dividido por 10 na 4, isso resulta em 10 na 2. Letra C. Gabarito, letra C. Essa questão aqui ela é difícil, é um grau técnico muito difícil. É uma questão em que eu, quando resolvi a primeira vez, eu não consegui ela de jeito nenhum. Eu até consegui acertar, mas foi na cagada, não foi na resolução correta. E depois de assistir umas 5, 6 vezes a mesma resolução, eu entendi como é que faz ela. E tá aí a resolução dela. É muito complexa, muito difícil. Para o nível do Enem, essa questão aqui é um nível altíssimo, até alunos de alto desempenho têm dificuldade nessa questão aqui. A outra, essa aqui, a outra, ela nem foi tanto assim, se você conhecesse a fórmula aqui da pressão. Um pouquinho de hidrostática ali, você matava ela. Mas essa aqui, a 107, foi uma das mais difíceis do Enem 2020. E tá aí a resolução. É uma questão que se você errou, não fica triste, porque ela é difícil mesmo, muito difícil, podendo aparecer na prova de matemática. Na verdade, as questões de matemática, elas até são mais fáceis do que essa questão aqui, porque Deus o livre, né? Mas, vamos lá.